Obrigado, professor Neemias, muito obrigado, inclusive, por estar aqui com esse povo abençoado. Esse povo é maravilhoso. Eu estou chegando agora aqui no distrito, mas você já é da casa. Já. Não é não? Já. Já toma conta aqui. E achei assim, de muito bom gosto o convite para você estar aqui com a gente, porque é um abençoado de Deus, viu? Amém. É um abençoado de Deus. Amém. E assim, eu geralmente gosto de permanecer mais tempo, mas eu não sei que loucura é essa que os irmãos têm quando chega no final do ano, criam um monte de evento. Hoje eu saí daqui correndo, estava ali no WhatsApp na hora, antes da semana do momento das primícias, porque a igreja ali do Frades estava completando 8 anos. E eles estavam me esperando para pregar o culto. Mas vai sair correndo lá para ficar com ele. Mas sai daqui que hora que eu saio daqui? 11h35. Eu tenho que. Aí vim para aqui. Aí daqui a pouco o pessoal lá no API tem uma renovação de votos. Quer dizer, pastor querendo que venha fazer renovação de votos. Aí daqui a pouquinho eu tenho que estar lá. Aí chega o pessoal lá da igreja e fala: pastor, o senhor vai sair de férias segunda-feira, né? Mas olha, a gente vai ter uma vigília aqui. Nossa, rapaz, que sábado é esse? Queremos que olha, tem a mensagem ali no pôr do sol. Aí eu saio, eu pego, arrasto o menino, arrasto a mulher. É meio passando para baixo, assim. Chego aqui, tenho que sair para ali. Mas o importante é que estamos crescendo, né? E pelo menos vendo a igreja viva. Amém. Que pelo menos nesse último momento, que a gente podia se distrair com tantas outras coisas, estamos buscando solidificar o âmbito espiritual. Glória a Deus. Então, vejo de bom tom a gente parar para fazer uma festa das primícias, a gente parar para uma vigília de oração, enquanto muitos lá fora estão fazendo o que nesses dias? É confraternização, é amigos secretos, estão preocupados com presente ou com festas. Eu vejo uma igreja que está preocupada em aproximar a membresia de estar em comunhão mais perto de Deus. Amém, amém. E vamos falar sobre isso aqui, nesse breve momento aqui com vocês. Né? Eu trouxe uma mensagem que tem a essência de falar sobre o poder transformador de Deus que precisa atuar em nós para nos habilitar para transformar a outros. Amém. Transformados para transformar. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso grandioso Pai, Amém. nessa tarde e dia aqui de oração, de jejum, de busca por Tua presença, por apreciar mais profundamente a Tua palavra, estamos aqui mais uma vez para Te ouvir, para abrir a mensagem que certamente vai agregar ao nosso crescimento espiritual. É Deus. E como o Senhor já tem agido aqui nesse dia, permaneça mais uma vez. Agora abrindo mais um texto que certamente irá dar mais uma direção para o nosso caminhar. Amém. Na direção da fé. Permanece conosco, seja o nosso dirigente através do poder do Espírito Santo. Amém. Te peço e nós te pedimos, unidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo o texto que está aqui em 1 Samuel, capítulo de número 10, verso de número 6. 1 Samuel 10, de número 6. Vamos analisar a vida aqui nessa mensagem de dois personagens que tiveram fins totalmente opostos sobre esse âmbito de transformação. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, o texto diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás como eles, e tu serás mandado ou mudado em o quê? Em outro homem. Em outras traduções diz: e tu serás transformado. Deus vai te tornar, Deus vai te fazer um outro homem. Um outro Deus. De quem nós estamos falando? Saul. O personagem aqui é Saul. Quem foi Saul? Conhecemos? Saul foi o primeiro rei de Israel. Aqui foi o contexto em que ele foi ungido para ser rei. Foi ungido para ser rei. O Espírito de Profecia e a própria narrativa bíblica diz que Saul era um homem diferenciado.
embora ele vinha de uma família assim, quase que sem expressão, mas a Bíblia diz que ele era um homem grande, de boa estatura. Inclusive, quando Israel estava ali perfilado e ele estava no meio, a altura dele se destacava dentre os demais, era um dos mais altos de Israel. Um homem lindo, e não só isso, de uma inteligência especial e diferenciada, e acima de tudo, tinha um coração unido que agradava a Deus. E Deus olhou para este homem e disse assim: ele é alguém que, se eu tocar, que se eu ungir, que se eu abençoar, vai resplandecer a minha glória, vai representar o meu nome, vai fazer coisas maravilhosas aqui no meio do povo. Amém? Amém. O desejo de Deus para Saul era que ele fosse uma bênção. Sim ou não? Sim. E aqui já tem a primeira aplicação para nós. Deus chama a todos nós para sermos o quê? Uma bênção. Bênção. Glória a Deus. Agora, acabei de descrever Saul. Ele era um cara quase que perfeito, não é? Mas olha o maior desejo que Deus queria operar na vida dele: transformação. Pastor, peraí, o cara era bonito, Deus tinha alguma coisa para mudar? Tinha. O cara tinha um bom coração, Deus tinha alguma coisa para mudar? Tinha. O cara tinha uma inteligência diferenciada diante de todo Israel, e Deus ainda tinha coisa para mudar nele? Tinha. Ele era o melhor diante dos olhos de Deus, está relatado na Bíblia, mas Deus ainda tinha coisa para mudar nele? Tinha. Eu pergunto: você acha que Deus não tem nada para mudar na sua vida? É porque você acha que você é o mais inteligente, que você é o mais espiritual, que você é o mais generoso, que é o mais bondoso, que você tem a melhor beleza física e que não há nada para Deus mudar? Nada que nós podemos ser ou tentar fazer ou oferecer para Deus será perfeito, porque depois que o pecado entrou no mundo, não tem perfeição, e a perfeição só é uma realidade quando Deus age e transforma. Aí sim dá tudo certo. Amém? O sonho de Deus era transformar, ou seja, mudar Saul para ser um novo homem. Ele já era lindo, imagine transformado. Eu tenho certeza que Deus também quer tocar na sua vida, transformar para ser uma nova mulher, um novo jovem, um novo esposo, um novo marido, um novo líder, um novo pai de família. Existem coisas que Deus quer fazer. Amém. E como é que ele faz essa operação, dessa mudança, dessa transformação? O texto falou o método. Diz assim: e o Espírito do Senhor vai fazer o quê? Vai se apossar. É quando o Espírito de Deus toma posse da nossa vida que a transformação começa a acontecer. Amém. Sabe um ato muito bonito na cerimônia de unção de um rei, que não era qualquer pessoa que tinha essa experiência? O profeta, ele se aproximava da pessoa, pegava uma jarra com o mais puro óleo, quebrava aquela jarra e despejava a jarra sobre o príncipe ou sobre o ungido. Mas o ungido, para receber a unção, tinha que estar em uma posição específica. Qual era a posição de quem estava sendo ungido? Você sabe? Peraí, vou perguntar de novo, que o pessoal aqui da frente respondeu, mas o fundo ficou calado. Qual era a posição de alguém que estava sendo ungido? Joelhos. De joelho. É quando nós nos prostramos, nos humilhamos diante de Deus, dizendo assim: não somos nada, que nós damos permissão para Deus iniciar o trabalho de transformação. Glória a Deus. Amém. E naquele momento Deus iniciou aquele projeto na vida de quem? De Saul. Mas a pergunta é: e depois o que foi que aconteceu? Como foi que terminou a vida de Saul? Foi uma história boa ou foi uma história ruim? Nem sempre, quando Deus inicia uma obra de unção na nossa vida, isso significa que essa obra vai se concretizar. Não é pela falta de capacidade de Deus de operar, mas tem mais a ver da nossa capacidade de receber. Entende isso? Se Saul permanecesse de joelhos
o seu ministério inteiro, o que seria dele? Não teríamos um outro rei em Israel. Mas a partir do momento que ele deixou essa condição de submissão, Deus não pôde mais continuar a obra que ele começou. Uma outra alguém que teve um encontro com Deus e que foi transformado, você conhece, foi Paulo. Paulo teve um encontro com Deus, ele era uma pessoa, e olha que Paulo se achava o cara. A Bíblia dá as descrições de quem Paulo era, hein? Um erudito, poliglota, capacidade intelectual tremenda. A Bíblia não menciona a beleza, mas diz que era alguém fora de série. Mas os olhos de Deus não estava bom, não. Estava bom ou não estava? Não. Deus derruba ele e diz assim: ei, eu te escolhi, eu quero mudar a sua vida também. Amém? Amém. Mas só que a diferença de Paulo para Saul é que a vida inteira Paulo decidiu estar humilde, submisso ao agir da mão poderosa de Deus e da ação poderosa do Espírito Santo sobre a vida dele. E olha o que Paulo fala sobre isso, recomendando a igreja a ter essa mesma experiência. Abra o texto comigo. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, versículo 2. Paulo aqui ele orienta nessa epístola a igreja que estava lá em Roma, e ele está estimulando a igreja a ter uma experiência que ele mesmo teve, uma experiência pessoal. E olha qual foi a orientação de Paulo para a igreja. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, 12 verso 1, estou lendo aqui, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E verso 12 diz assim, ó: não vos conformeis com este século. Diz assim, irmãos, ofereçam a sua vida como sacrifício para Deus. Se entreguem, sejam submissos para Deus trabalhar e agir em vocês. Eu renunciei muitas coisas, mas não me arrependo de nada do que eu renunciei pela causa do Evangelho. Amém. Porque desde que Deus iniciou o trabalho na minha vida, por mais difíceis sejam as circunstâncias que eu tenho vivido, a minha vida tem sido uma bênção, porque eu tenho estado mais perto de Deus, eu tenho visto o agir de Deus diante de nós. Glória! Amém. E ele olha para a igreja e diz assim: vocês precisam experimentar a mesma coisa. Eu pergunto, você acha que ele escreveu a carta porque a igreja estava saudável? Olha o que ele disse: não vos conformeis. Isso significa o seguinte, que a igreja, que era para ser a imagem e semelhança de Deus, que era para ser transformada e ter a forma de Cristo, estava ocupando, estava assumindo uma forma que não era o ideal. Era a forma de quem? Do mundo. Deus nunca nos chamou para ser e ter a forma do mundo. E hoje é o que infelizmente acontece. Nós, que deveríamos ser a imagem e glória de Cristo, estamos mais parecidos com o mundo do que com Cristo. Vou contar uma experiência rápida. Nesse processo meu aí de mudança, tive que procurar aí casa e tudo mais. Eu entrava em contato com muitas imobiliárias e falava para as pessoas: estou procurando uma casa assim, sou pastor da igreja e preciso acomodar minha família, tem que ser um lugar próximo para eu atender, uma região de igrejas e tudo mais. E aí, sabe o que eu ouvi muitas vezes? Quando eu falava assim, eu sou pastor, sabe o que eu ouvia? Ah, você é pastor, essa é a sua profissão? É. Não vou fechar negócio com você. Não faço negócio com pastores. Sabe por quê? Porque as outras experiências que eu tive foram todas negativas. Foram todas o quê? Negativas. Eu me senti isso, meu Deus do céu. Os principais representantes que deveriam ter a forma de Cristo, ser o reflexo, a imagem de Cristo, estão mais parecidos com o mundo. Se duvidar, está pior que o mundo.
O que esse mundo então está esperando? O que nós estamos testemunhando? Entende? Eu estou citando algo que diz respeito à minha vida, porque essa também é uma reflexão para quem? Para mim, como pastor. Às vezes a gente pensa que o pastor, quando vem trazer um sermão, ele vem dar chicotada para a igreja falar das dificuldades que a igreja tem. Não. Eu venho falar de uma realidade que muitas vezes é a minha realidade, é a sua, mas pela palavra eu preciso apontar esse ideal que eu preciso seguir e você também, porque nós somos a igreja. E essa igreja que está se modelando no formato do mundo, somos nós. Isso inclui também quem? Os pastores. Os representantes de Deus, eu não estou dizendo que o caso, as experiências negativas nessa questão, foi especificamente com os pastores da igreja adventista, não sei se não. Mas a função de homens que deveriam representar e honrar e glorificar o nome de Deus é que está o quê? Distorcida, porque estão mais moldados com a característica do mundo. E Paulo disse que não podemos assumir a forma do mundo, porque se Deus nos transforma, temos que ser diferentes, temos que ter uma outra forma. E é aí que entra o que está escrito lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Você lembra o que diz lá? Paulo disse, certa vez lá, mandando essa mensagem lá para os cristãos que estavam em Filipe, ele falou algo muito importante. Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz assim, eu bem sei que a boa obra que o Senhor começou, o que ele vai fazer? Como é que está aí na sua Bíblia aí? Como é que está aí? A boa obra que ele começou, o que ele vai fazer? Há de completá-la até o dia. Há de completá-la. Gente, se Deus te chamou para transformar a sua vida, Ele não vai deixar essa obra inacabada. Amém. Amém. O problema lá de Saul é que Saul não permitiu Deus terminar. Mas aí a pergunta que eu preciso fazer para você: você quer ser transformado? Você entende que Deus tem uma obra na sua vida? Então se submeta para Ele terminar a obra que Ele começou. Amém. Só se a gente se permitir, a promessa é válida. Ele vai terminar aquilo que Ele começou. E o último verso que eu quero ler contigo. Agora, essa mensagem Paulo deixou na segunda cartinha a Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, versículo número 18. O que diz aqui? Assim, e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o que? A glória do Senhor, somos transformados, de que maneira? De glória em glória, na sua própria, o que? Imagem, como pelo Senhor, o que? O Espírito. Paulo vê Deus operando essa obra na igreja, amém? Transformando a igreja de que maneira? De glória em glória. Aí que tá. Tem gente que pensa que essa transformação que Deus vai fazer na nossa vida, ela acontece da noite para o dia. É da noite para o dia? Não. É um processo contínuo que se concretizará de maneira final, cabal, quando Ele voltar. Mas enquanto estamos aqui, se estamos na presença de Deus, vamos sentir o efeito da transformação dele agindo na nossa vida. E quem vai ser o agente dessa transformação, o texto diz: quem é? O Espírito Santo. Amém. Resumindo, o desejo e o sonho de Deus é Ele nos transformar à sua imagem e semelhança. Ele quer que sejamos representantes seus aqui na terra, como um espelho, aqueles que refletem a luz da imagem da glória que é de Deus. Não é a sua glória que deve prevalecer, mas é a glória daquele que ilumina a sua vida. E a pergunta é: quem tem iluminado a sua vida? Porque se for Deus, inevitavelmente os reflexos serão vistos por aqueles que estão ao seu redor. Deixa eu contar uma experiência para a gente encerrar aqui. Coloca o fundo de cara. Um dia, um aluno se encontrou com um antigo professor numa estação de metrô. Ali em meio a uma grande multidão, muitas pessoas, muita gente, o aluno viu aquele rosto conhecido e lembrou-se: aquele ali
Foi o meu professor. Se aproximou e disse assim: professor! E abraçou aquele homem. O homem tomou um susto, olhou para o semblante daquele jovem, obviamente não conseguiu reconhecer. Certamente, alguns anos atrás, aquele era só um rosto de um garoto, que agora já era um homem formado. E o professor perguntou: você foi meu aluno? O jovem respondeu: sim, professor. Você foi o aluno que marcou a minha vida. Hoje, eu sou um homem diferente, graças ao Senhor. Inclusive, bem sucedido na profissão que eu escolhi por causa de você. O professor ficou feliz. Aí ele imaginou, qual será a profissão dele? Ele perguntou: então, qual é a sua carreira? O que você escolheu fazer? O aluno respondeu: sou professor também. Se fosse no dia de hoje, eu imagino que o professor ia dizer assim: amigo, você poderia escolher qualquer profissão para ficar rico, você escolheu ser pobre igual a mim, velho. Mas antes que ele falasse isso, pode ser que ele tenha até pensado, ele parabenizou o aluno e disse assim: parabéns, então agora somos colegas de profissão. Mas me diga, meu jovem, o que te inspirou em mim e que te levou a também ser um educador? Então o aluno começou a contar uma história. Ele disse: professor, um dia eu cheguei lá na sala de aula e tinha um amigo meu, um colega de sala, que tinha acabado de ganhar um relógio novo. Mas era um relógio bonito, viu? E caro. E naquele dia eu coloquei no meu coração que aquele relógio ia ser meu. Eu decidi furtar. Quando todos estavam distraídos, eu peguei aquele relógio para mim e guardei. Depois de um tempo, o meu colega sentiu falta e procurou a você, o responsável pela turma, e disse: roubaram meu relógio. E o senhor, gentilmente, educadamente, se levantou no meio da sala e falou o que tinha acontecido. E disse assim: olha, quem pegou tem a chance de devolver até a aula terminar. Mas, professor, conta o rapaz, eu queria tanto ter aquele relógio para mim, e também tinha a vergonha de assumir o que eu tinha feito, que de fato não me manifestei, e também ninguém se manifestou. Quando a aula terminou, o Senhor disse o seguinte: eu vou trancar a porta e ninguém vai sair daqui até o relógio aparecer. Eu preciso que todos vocês fechem os olhos e eu vou sair revistando bolso por bolso, cadeira por cadeira, até encontrar. Mas só vou começar quando todos fecharem os olhos. Todos concordaram, até que ir embora, não ia ficar o dia inteiro ali. E quando todos fecharam os olhos, o professor começou. Fileira por fileira, cadeira por cadeira, bolso por bolso. E o jovem conta, até que o Senhor chegou em mim. Colocou a mão no meu bolso, achou o relógio, não disse absolutamente nada e continuou revistando cadeira por cadeira, fileira por fileira, bolso por bolso. Ao final, o Senhor declarou: o relógio foi encontrado e todos fomos para casa. Mesmo depois daquele dia, isso me intriga, professor. Você nunca me chamou para me arguir sobre pelo que eu fiz aquilo. Qual foi a razão de cometer aquele delito, aquele pecado? Em nenhum momento o Senhor também me recriminou, me deu um sermão, me julgou. O Senhor, durante todos aqueles anos, nunca disse uma única palavra. E foi a partir dali que eu escolhi mudar a rota da minha vida, que seria de um marginal, de um homem desonesto, para ser um homem honrado, honesto
íntegro como o Senhor. Professor, por que o senhor nunca questionou o que eu fiz? Então o professor respondeu: então foi você? Como assim? Naquele dia eu também estava com os olhos fechados. Glória a Deus. Eu não vi quem foi. Glória a Deus. E o garoto disse: aquilo transformou a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, um jovem decidiu imitar o professor, porque o professor tinha expressado por ele misericórdia, graça, perdão. E ele, que tinha um caráter distorcido agora, pôde realinhar sua vida e ser alguém especial. E foi inevitável. Ele disse: eu preciso imitar esse mestre que me ensinou uma das maiores lições de toda a minha vida. E eu pergunto a cada um de nós: aonde estão aqueles que estão desejosos por imitar a Cristo, hein? Que querem ser transformados à imagem e semelhança, recebendo glória, misericórdia, perdão, sabendo que o maior sonho de Deus é o que ele começou a fazer na vida de Saul, transformar um novo homem, através do que? Da unção e do derramamento. Não era de óleo, irmãos, era do Espírito. Glória a Deus. Deus quer ungir sua vida, diga amém. Amém. Ele quer transformar você, Amém. Ele quer te fazer uma nova criatura. Amém. Mas a pergunta é: você está desejando verdadeiramente isso? Se é o desejo, precisamos começar a imitar mais a Jesus. Porque quando Ele nos transforma, inevitavelmente nós ficamos parecidos com Ele. Amém. Ou tentamos imitar os passos que Ele deu. Pessoas que têm um encontro com Deus não conseguem ser os mesmos. Precisam ser transformados. Ficam mais semelhantes a Jesus. Amém. Amém. Eu preciso nessa tarde perguntar para você: você tem no seu coração também um sonho de se parecer mais com Cristo? Você terá a coragem de se permitir ser moldado, modelado pelas santas mãos de Deus, através da unção do Espírito? Glória a Deus. Será que Deus está te chamando para que você seja uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, mais parecido com a glória dele? Amém. Se é o seu desejo, eu convido você a se colocar de pé. Só se é o seu desejo. Porque nós vamos orar pedindo: Senhor, se o Senhor prometeu que ia concluir a obra que o Senhor começou, como disse Paulo, nós hoje queremos dar permissão para o Senhor concluir a obra em nós. Amém? Conclua. Preciso ser diferente. Quero ser melhor. Amém. Quero ser semelhante a Ti. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, de fato, quem sabe o Teu agir em nós poderia ser ainda mais nítido. Pode ser que, como Saul, algumas coisas estão sendo uma interferência para a continuidade da Tua obra. O Espírito está à disposição. A unção, a eleição já é declarada. Não é novidade, não é segredo. O Senhor escolheu e chamou a cada um de nós e quer nos transformar em novas pessoas. Glória. Nos unge, Senhor. Por favor, Senhor. Opera, Senhor. Opera, Deus. Queremos transparecer a Tua glória, amar como o Senhor amou, servir como o Senhor serviu, Amém. ser conforme Tua imagem e semelhança. Amém. O mundo precisa Te ver através de nós. Amém. E se por alguma razão temos alguma coisa em nossa vida, em nossa conduta, que está impedindo o Senhor de operar isso, que isso caia por terra de uma vez por todas. Amém. E a decisão que tomamos hoje é nos submeter
nos humilhando, nos prostramos diante de tua face, Amém. para o Senhor nos moldar conforme Glória. o teu querer e conforme a tua vontade. Amém. Permanece conosco. Permanece, Senhor. Continua falando eloquentemente aos nossos corações Amém. através dessa vigília. Amém. Que possamos sair daqui diferentemente de como entramos. Amém. Obrigado pela palavra. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.